Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina em um dia muitíssimo especial. Hoje nós celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor. Jesus que volta para junto do Pai. Quero convidar você a meditar comigo esse Evangelho dominical que você vai encontrar aí na sua Bíblia, em Marcos capítulo 16, do versículo 15 até o versículo 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e lhes disse: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor. Dia também em que nós celebramos o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Eu, como um comunicador, eu tenho uma grande alegria de poder ser porta-voz, de poder ser mensageiro da boa nova do reino, o Evangelho da salvação. Eu quero hoje rezar de forma muito especial por todos os meus amigos e irmãos que trabalham nos mais diversos âmbitos da comunicação. Pela internet, pelo rádio, pela TV, pelos jornais, pelas revistas. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. Também rezar hoje inicia a semana de oração pela unidade dos cristãos. Vamos rezar por todos os nossos irmãos que professam a fé no Cristo ressuscitado. Queria compartilhar com vocês alguns sentimentos, como diz Santo Inácio, algumas moções, alguns movimentos do Espírito Santo quando eu estava meditando e refletindo esse evangelho de hoje. Jesus, ele conclui a sua missão aqui na terra. Ele veio, ele se encarnou, ele se fez um de nós, com exceção do pecado. Ele viveu entre nós, ele anunciou a boa nova do reino, ele revelou o rosto misericordioso de Deus Pai, ele escolheu os discípulos, ele anunciou a boa nova de muitas formas, libertando as pessoas da opressão, fazendo ali os exorcismos, ensinando os discípulos, ele constituiu o grupo dos discípulos e depois ele se entregou. Ele sofreu, ele morreu e ele ressuscitou. Ele venceu a morte, o poder do pecado e o poder da morte. E Jesus agora, ele volta para junto do Pai, de onde ele veio. Mas ele volta de um jeito diferente. Como assim, Frei? Ele leva junto com ele a nossa humanidade. Jesus ressuscitou em corpo e alma. Lembra? Ele apareceu para os discípulos, ele comeu na frente dos discípulos depois da ressurreição. Ele permitiu que os discípulos pudessem tocar as suas feridas para comprovar que ali é o corpo que tinha passado pela cruz. Agora está vivo. É exatamente assim que Jesus volta para junto do Pai.
ele leva a nossa humanidade e ele abre o céu. Ele abre para nós a possibilidade da ressurreição para a vida eterna. Então, que maravilha, que bênção, que graça. Jesus que nos dá essa certeza que a gente um dia vai estar com ele lá no céu. E a gente precisa buscar e querer cada dia o céu, a salvação, a vida eterna. E Jesus, agora ele, vou usar esse termo aqui, ele passa a bola para os discípulos. Ele preparou os discípulos e agora Jesus os envia. Agora vocês vão. Eu formei vocês, eu preparei vocês e agora vocês vão. Vão pelo mundo inteiro. Prega o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, a missão dos discípulos, a nossa missão, é de espalhar pelo mundo a boa nova do Cristo. Se eu quero, de fato, ser um verdadeiro discípulo de Jesus, eu não posso ser apenas discípulo, aprender, mas eu também preciso ser um missionário, levar ao mundo aquilo que eu aprendi, aquilo que eu experimentei, aquilo que eu vivenciei com o Cristo. E é exatamente disso que o mundo precisa. O mundo precisa conhecer, amar e seguir a Jesus. E Jesus diz, olha, não se preocupem. Vão pelo mundo, vão, evangelizem. Porque os sinais que vocês vão fazer vão ser sustentados por mim. E aí Jesus diz, olha, vocês vão expulsar demônios, vocês vão fazer milagres, vocês vão realizar prodígios em meu nome. E ele diz, olha, se vocês pegarem serpentes, beberem veneno, se vocês rezarem pelas pessoas, essas pessoas vão ser abençoadas. Nenhum mal vai acontecer a vocês. Por quê? Porque a minha graça sustenta vocês. Vai sustentar vocês. Sabe, gente, uma frase que me tocou muito foi exatamente esse versículo 20. Eu vou até marcar aqui, ó. Os discípulos, então, saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava por meio dos sinais que a acompanhavam. Jesus os ajudava e confirmava. Ou seja, nós não estamos sozinhos. Jesus foi para o Pai, mas ele mandou o Espírito Santo. Então, tudo que a gente faz não é por causa da nossa capacidade meramente humana, dos nossos dons, dos nossos carismas, da nossa capacidade de organizar, de projetar. Nada disso seria eficaz se a graça de Deus nos sustentasse. Não fosse sustentada pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo em nós. É bobagem, é ilusão a gente querer fazer missão do nosso jeito. Pode até ser bonito, mas não vai dar fruto. Não vai atingir a finalidade. Eu me lembro de uma pregação que eu fiz certa vez, e citando um texto do Frei Raniero Cantalamessa, de um livro dele, Ungidos pelo Espírito, creio que o nome é esse, e ele dizia, olha, hoje na igreja a gente percebe muita fumaça e pouco fogo. A fumaça aparece, né? A fumaça aparece. De longe você vê a fumaça. Mas e o fogo do Espírito Santo? Nas atitudes, nas palavras, nos gestos de amor, de forma concreta. Não adianta aparecer, se não está dando fruto. Se talvez não está dando certo, é porque a gente talvez esteja confiando mais em nós mesmos do que na graça de Deus, do que na condução do Espírito Santo. Então, meu povo, olha só, o Senhor os ajudava
e confirmava sua palavra. Não adianta a gente querer ser discípulo, missionário de Jesus, confiando nas nossas habilidades meramente, no nosso jeito de organizar, de projetar. Pode até ficar bonito, já repeti, mas talvez não vai alcançar a finalidade, que é salvar almas. Que a gente possa obedecer a Jesus. Vamos evangelizar do jeito que a gente puder, com as ferramentas que a gente tem. Vamos espalhar pelo mundo a boa nova do reino, o evangelho de Jesus. Espalhar pelo mundo a mensagem de Jesus, do amor, da misericórdia, da esperança, da fé, confiando que Ele nos ajuda e Ele confirma tudo com a palavra dEle, com a ação dEle, com o Espírito Santo que Ele nos enviou. E assim a gente vai poder florir. Assim a gente vai poder dar frutos. Assim a gente vai poder alcançar a salvação para nós e para a humanidade inteira. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus do céu, paz e bem. Queria pedir a você agora que você possa curtir, comentar, compartilhar, ser um missionário junto comigo, uma missionária junto comigo. Então, que a gente possa espalhar pelo mundo a boa nova do Rei. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.